A sua vida ela responde menos ao que você pensa e muito mais àquilo que você sustenta por dentro. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar por que pessoas conscientes, pessoas inteligentes, pessoas estudadas, né, continuam repetindo os seus mesmos padrões, mesmo sabendo exatamente aquilo que deveria fazer na sua vida. E isso não tem a ver com falta de força ou com falta de espiritualidade, como a gente ouve por aí. Isso tem a ver com algo muito mais simples, mas também muito mais ignorado. Muita gente chama isso, né, de lei da atração, de campo, de consciência e energia. Eu mesmo trato isso muito como consciência, lei da atração, tanto faz, tá bom? Mas a consciência ativa na nossa vida real para que a gente possa fazer a lei da atração funcionar na nossa vida, ela precisa de uma coisa que ninguém organiza, que é a sustentação do seu estado interno. Porque não adianta você entender, estudar, acreditar nas coisas se o seu corpo sempre está tomando decisões no impulso, sentindo medo ou na carência, né? O medo da perda, na exaustão das coisas. E eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês também, que isso não é teoria, tá? Isso é vida diária. E por que eu falo sobre todas essas questões, né? Porque eu também não cheguei até aqui de forma simples, tá? Intacto na vida, como ninguém chega. Eu já vivi com ansiedade, já vivi com depressão, com crises de não conseguir comer, confusão interna real por muito tempo, tá? Posso dizer para vocês que por muito tempo eu estudei todas as coisas, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre o comportamento humano desde muito novo, né? Eu sempre fui aquela criança que conversava com adultos, que estava sempre numa roda com adultos. Eu nunca fui uma criança muito criança. E eu nem falo com vocês dessas minhas situações passadas com drama, porque eu não acredito que isso é uma definição da nossa vida. Na verdade, eu acredito que isso que me foi e me formou. Hoje, com 33 anos, eu falo que a minha maior escola foi a vida, né? Não foi curso, não foi faculdade, não foi um bando de livros, tomando as decisões sempre no impulso. E desde muito cedo eu quis entender por que as pessoas agem como agem, porque elas sentem o que sentem e porque elas repetem sempre os mesmos padrões, os mesmos ciclos. Eu mesmo, por exemplo, como qualquer outra pessoa, eu entrei em faculdade errada, me formei, mas nunca nem fui buscar meu diploma, tá? Já me matriculei em cursos, parei. Eu tive uma vida como qualquer outra pessoa, né, que começa as coisas, tem problemas, desiste, um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, você tem planos, e aí você vai tomando facada na vida, vai tomando ali, vai percebendo as coisas acontecer e sempre a mesma volta acontecendo também. E ao longo da minha vida eu já tinha essa curiosidade de estudar comportamento, reparar pessoas, entender as situações, né, melhor como elas se manejavam dentro de cada ser. Eu me especializei em tarô, eu atendi mais de 1000 pessoas e aí quem jogou comigo sabe que o meu jogo ele nunca foi sobre prever futuro, ele sempre foi sobre ler o estado interno das pessoas, ele sempre foi um jogo direcionado a tirar as pessoas dos padrões repetitivos, né? Entender os seus padrões emocionais, do porquê aquilo que aquela pessoa estava buscando na leitura não estava acontecendo. Então, o meu jogo ele sempre tratou dessa profundidade, quem jogou comigo sabe. Essa experiência do tarô expandiu a minha consciência muito mais do que livros, faculdades, que de fato eu acredito que o tarô foi a minha faculdade, acredito que dali eu pude tirar o que seria 5, 6 anos estudando muito mais outras questões ligadas a partes que não me cabiam. E nesse exercício, né, de compreender pessoas, de lidar com as pessoas, eu percebi que todas falhavam exatamente na sustentação. Porque sem sustentação, toda ideia só vira frase bonita. Deixa eu te ensinar algo simples agora. Toda decisão, ela nasce de um estado. Tá? E se você não reconhece o seu estado, você não escolhe a sua vida, tá? Você reage à vida. Você acha que está decidindo, mas na verdade você está tentando se livrar de uma sensação. E isso aparece em tudo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre o dinheiro. Você vai abrir o seu aplicativo do banco e antes de qualquer pensamento você reage, né? O peito aperta, o medo de ver a sua conta no banco, o seu estado chega até a tremer. Ó, um exemplo aqui sobre o dinheiro, tá? Você vai abrir o seu aplicativo do banco. Aí antes de qualquer pensamento que você tem, o seu corpo ele reage, o peito aperta, a barriga contrai, né? A respiração encurta. Aí você chama isso de realidade difícil, mas
na prática, você que está decidindo com o corpo em alerta. Ou, nesse caso, você vai evitar de olhar o aplicativo, ou vai gastar dinheiro para aliviar essa sensação de alerta, ou muitas vezes você evita de olhar o aplicativo do banco, sai gastando ali para aliviar, né? Ou você aceita qualquer coisa pelo medo também. Aí depois você diz, minha vida não anda financeira, minha vida financeira não anda. Mas não é sobre o dinheiro, tá? Na verdade, é o estado que você está lidando com o dinheiro. Olha só também um exemplo dentro das relações, né? Você enviou uma mensagem, a mensagem demora para ser respondida. O corpo reage antes da mente e a mente só inventa a história depois. Aí você vai lá, manda aquela mensagem para tentar aliviar, para tentar testar a pessoa, ou tentar garantir, né, aquela resposta mais rápida. Aí você acha que tem que enviar aquela mensagem por intuição. Só que isso não é intuição. Intuição, ela não reage com aperto. O medo reage no aperto. Aí você cria exatamente aquele clima que você não queria. Outro exemplo é no seu trabalho. Você sabe o que você tem que fazer, mas o corpo está cansado, o corpo está sobrecarregado. Aí você procrastina, você sente culpa e depois você tenta recomeçar do zero. E aí vai gerando aquele ciclo de procrastinação eterno, de esforço e quebra, esforço e quebra. E aqui entra o observador, tá? Não como teoria bonita, mas como um gesto mínimo. O observador é o segundo antes, tá? O segundo antes de você gastar, o segundo antes de você enviar mensagem, antes de você aceitar, antes de você fugir das coisas. E quando você percebe, a sensação deixa de ser uma ordem e ela se torna uma informação. Olha só, eu vou te ensinar um gesto mínimo que você faça antes de gastar ou olhar a sua conta no banco, antes de mandar a mensagem estando com o coração mexido, antes de tomar uma decisão importante, antes de você olhar sua conta, né? Ou antes de você gastar dinheiro, tá bom? Antes de mandar mensagem, estando com um coração emocional mexido, antes de tomar uma decisão importante. Em cada momento aí do seu dia que acontecer alguma coisinha dessa, você vai parar e vai parar por 2 segundos, vai sentir como você está, vai refletir e vai dar um nome para isso. Você vai dar um nome. Como vir na sua mente, não se preocupa. E anota, é importante, tudo que a gente fizer, sempre anota. Anota no celular, no bloco de notas, não precisa ficar andando com papel e caneta, mas se tiver, melhor ainda. O exercício de escrever é muito bom para o exercício do nosso cérebro. E aí você vai parar esses 2 segundos, vai notar o seu corpo e as palavras são o seguinte, você pode dar para aquela sensação. Medo, cansaço, vergonha, carência, pressa. Você vai fazer uma micro escolha diferente, que você possa fazer algo bem real, menor, pequeno, não é para se exagerar. E você vai fazer. Só vai para sair daquele loop. Você nota seu corpo e sai. Isso é cocriação de verdade. Isso é cocriar a sua realidade. Se isso está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque é exatamente o que a gente vai sempre falar por aqui, se aprofundar melhor nos nossos vídeos, para que a gente possa cocriar a melhor vida que nós merecemos ter. Tem gente que trava porque sente, mas não sabe nomear o que está sentindo. Chama medo de intuição, chama carência de amor, chama exaustão de desinteresse. Foi por isso que eu criei o mapa dos sentimentos. É uma ferramenta simples para se ganhar clareza emocional quando a mente acelera. Use se fizer sentido para você, o link está aqui embaixo na bio. A sua realidade, ela não muda quando você pensa diferente, ela muda quando você começa a sustentar escolhas, né, diferentes daquilo que você está sentindo. E isso a gente vai sempre trabalhando. Se você fazer esse exercício que eu te passei, você vai perceber que da próxima vez você já vai querer fazer de novo quando tiver, e com o tempo vai baixando muito o seu estado interno. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como isso acontece dentro do dinheiro, dentro das relações, dentro do trabalho. E principalmente para que você não se viole por dentro, não machuque, não seja com violência essa mudança interna. Se inscreva aqui no canal, observe as suas situações, porque quando você vê cedo, você não tem que consertar nada depois.